Glória a Deus. Vamos meditar aqui um pouquinho na palavra do Senhor. Está lá em Êxodo, capítulo 3, verso 1, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto, chegou ao monte de Deus, em Horebe. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegue para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus extratores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa, a uma terra que manda leite e mel, e a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferreus, e dos heveus e dos jebuseus. Glória a Deus. Estava pensando ontem, orando, falando com Deus a respeito do programa de hoje, pedindo para Deus me dar uma palavra, e Deus ele colocou esta palavra no meu coração. Esta palavra está fazendo parte de um estudo que eu estou fazendo, algo que Deus sempre está fazendo, está falando comigo no decorrer do final do ano passado, no começo desse ano. E Deus colocou no meu coração para estar falando um pouquinho. Tenho certeza que Deus vai falar com você nesta manhã. Nós sabemos que o livro do Êxodo significa saída, né? É um livro que relata a saída dos filhos de Israel do Egito em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Tudo começa com o nascimento de Moisés. Moisés nasceu. Tinha um decreto sobre as crianças que nasciam. As crianças que nasciam eram jogadas no rio para morrer. Moisés nasceu, Deus deu o livramento, eles esconderam esta criança. E engraçado que Moisés ele é colocado no rio. As outras crianças foram colocadas no rio para morrer. Moisés foi colocado no rio para sobreviver. Chegou a filha de Faraó, ela gostou do menino, chamou a mãe de Moisés para cuidar, pagou. O engraçado que uma escrava recebeu para cuidar do menino que era seu filho. Essa criança cresceu, foi instruída no palácio. O projeto de Deus, o propósito de Deus cumprindo na vida de Moisés. Os pais de Moisés não sabiam o propósito de Deus, que Deus tinha para a vida desse jovem. Ele foi criado no palácio como príncipe, entendido, foi criado, mas certa vez ele está saindo, ele vê uma confusão entre um egípcio, algumas traduções dizem que é um oficial egípcio, e um hebreu. Ele vai e mata o oficial hebreu em terra. Depois ele descobre, e ele, temendo a sua vida, ele foge. E ele foge para Midian. 40 anos depois, ele em Midian, ele está cuidando do rebanho da sua sogra.
E enquanto isso, o povo no Egito continua clamando, pedindo por socorro de Deus, pedindo que Deus o socorresse, que Deus o livrasse da escravidão. O engraçado é que Moisés, ele está lá com a sua vida sossegada em Midian. Moisés, ele está lá casado, com a sua vidinha de boa lá, cuidando do rebanho do seu sogro, mas cá cá no Egito, Deus, ele escuta o clamor e ele desce para salvar o povo, Fernando. E Deus, ele vai e ele chama Moisés. Engraçado que ele usa uma estratégia para falar com Moisés. Ele fala com Moisés através da sarça ardente. E não era difícil naquele tempo a sarça arder, pegar fogo. Porém, o diferente é que a sarça ardia, mas não consumia. E através disso, Deus, ele fala com Moisés. Aqui vamos dar um tema para esse texto, um estudo que eu estou fazendo: o avivamento no Egito, o avivamento no mundo. Nós precisamos ser avivados para ganhar o mundo para Jesus, para conduzir o povo, os perdidos, a Jesus, a conduzir aqueles que precisam de um milagre à nova Canaã, que é o céu, a nova Jerusalém, que é o céu. E Moisés aqui, Deus fala com ele, Deus fala aqui no texto que a gente leu, e Deus, ele vai falando com Moisés, e ele vai dando direcionamento a Moisés no Monte Horebe. O Monte Horebe, Deus, ele vai de encontro com Moisés. Moisés, ele tem um encontro com Deus e aviva o seu coração. Moisés aqui agora, ele tem uma transformação. Moisés agora, ele conhece Deus, não de ouvir falar. Talvez Moisés cresceu escutando falar as histórias do Deus dos seus pais, do Deus dos seus avós, Deus dos seus antepassados, Deus de Isaac, de Jacó, Deus de Abraão, Deus poderoso. Mas agora ele tem um encontro com Deus. É diferente de você ouvir eu falar, você escutar os testemunhos. Essa semana a gente estava em casa e o Baruque, ele começou a ficar diferente a respiração. A Juliana falou assim: vamos levar no hospital. A gente orou e levou ele no hospital. Chegou lá, o médico falou para a Juliana assim: tá tudo certo. Mãe, o que você fez? Ela falou: doutor, eu só orei. E ele disse assim: tá explicado. Eu só orei. E ele disse: tá explicado. E o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Aleluia, nós temos um encontro com Deus para sair, incendiar o Egito. Aleluia. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. O nosso intuito é incendiar o teu coração com a chama do Espírito Santo que Deus incendiou o nosso coração, para te conduzir à vida eterna através de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E Moisés, ele tem um encontro tremendo com Deus. O encontro de Moisés com Deus Todo-Poderoso foi grande, que a Bíblia disse que o rosto de Moisés, ele resplandecia e abias com a glória de Deus. Você já imaginou você já imaginou isso? A glória de Deus, de a gente resplandecer a glória de Deus. Hoje, meu rosto não brilha, mas eu posso resplandecer Cristo através da minha vida. E você vai falar assim: eu quero esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que você teve um encontro, e hoje é manhã de encontro com Deus Todo-Poderoso. Venha ao Monte Horebe, venha à casa de Deus, tenha um encontro com Deus, tire a sandália dos pés, venha de coração aberto aqui. Eu entendo que assim, é você tirar tudo e ir de encontro com Deus com o coração aberto, dizendo: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Se preciso
preciso for do meio da sarça ardente, Fernando. Glória a Deus. A sarça ela ardia, o fogo estava dentro, o Senhor falava com Moisés, mas a sarça não consumia. A sarça aqui nós temos que ser igual a sarça ardente, arder na presença do Senhor, arder com a chama do avivamento para pregar a palavra, para pregar Jesus todo-poderoso que cura, Jesus que liberta, Jesus que transforma, Jesus que tira o povo da escravidão e leva para uma terra larga, a terra que mana leite e mel. E hoje essa terra é a nova Canaã, é o céu, é o lugar que o Senhor Jesus vai nos levar para nós viver a vida eterna. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele dá uma ordem a Moisés. A ordem era para Moisés voltar. Engraçado, quando nós temos um encontro com Deus, não é para nós pegar os dons, aquilo que Deus nos deu e colocar numa casinha, colocar e ficar ali só para nós. Não, é para ser usado no reino. Aleluia. Deus sacode a Moisés e diz: ó, volta lá para onde que você saiu, que eu vou te usar. Glória a Deus. Agora não vai ser príncipe do egípcio, não. Agora é príncipe do reinos do céu, é príncipe do Senhor. Agora não fala com o rei, com o faraó, agora fala com o rei dos reis e senhor dos senhores. Glória a Deus. E ele volta e Deus usa Moisés poderosamente e o povo sai da terra de sofrimento, terra de escravidão, terra de desespero, terra de maltrato, para uma terra que mana leite e mel. Teve os processos, teve os acontecimentos, teve as rebeldias do povo, teve o Mar Vermelho, teve as pragas, teve tudo isso, mas teve o povo entrando na terra prometida. Aqueles que foi fiel entrou na terra prometida para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós aprendemos o quê? Se nós formos fiel ao Senhor Jesus, o Senhor vai nos levar à terra prometida. Eu não sei o que você está passando nessa manhã, eu não sei o que tem te afligido nessa manhã, se é enfermidade, se é desespero, se é algo que tem te deixado desesperado, mas eu quero dizer algo para você. Hoje Deus desceu com livramento no arraial, Deus desceu para te dar vitória, Deus desceu para fazer algo novo. Ei, e Deus não vai usar pessoas de fora, Deus vai usar você que me escuta hoje nessa manhã de sábado para fazer o milagre no meio dos seus. Deus não pegou pessoas de fora. Deus foi lá em Midian, pegou Moisés e disse assim: ei Moisés, eu vou te usar porque o meu povo está clamando, o meu povo se virou para ti. Engraçado que o povo, Abias, ficou quantos anos de escravidão? 400 anos. A verdade, Fernando, o povo só resolveu clamar porque agora? O povo ficou 400 anos. O povo não estava clamando. A Bíblia não relata que o povo clamou, relata, Abias. Não, relata só essa última parte, assim, que fala que então o clamor do povo de Israel subiu aos ouvidos do Senhor. O povo não estava clamando. O povo não estava buscando. Talvez aquele povo, ele se acostumou tanto com o sofrimento que eles ficou de encontro aquilo ali, estava adorando os deuses egípcios e estava ali. Mas um dia o povo, alguém se lembrou da promessa que Deus fez. Porque quando a gente vai ler sobre José, José disse: certamente Deus trouxe vocês para cá. Mas quando Deus visitar e tirar, leva os meus ossos. Eu já tinha uma visão, né? Então o povo começou a clamar. E Deus vai lá e chama Moisés. Traz Moisés de volta para levar o povo. Clama.
Vamos clamar. Foi 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E eu tenho certeza, vai ter deserto, vai ter provações, vai ter mar vermelho, vai ter as mulheres de Jericó, mas nós estamos clamando, o mar vai se abrir, a muralha vai cair e nós vamos conquistar a terra prometida para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Porque nós clamamos. E vamos continuar clamando, vamos continuar buscando a esse Deus Todo-Poderoso, aleluia, que fez o céu e fez a terra e que fala com você nessa manhã e te diz: clama a mim e responder-te-ei. Clama, clama, busca, fala com Ele nessa manhã, entrega a tua vida para Ele, diz: ei Senhor, me levanta como Moisés no meio dos meus, para libertar, para conduzir a ti. E Deus assim vai fazer. Porque Deus, Ele escutou o clamor do seu povo que estava sofrendo. E hoje Ele escuta o meu e o seu clamor nessa manhã de sábado. E a minha oração é simples: que Deus te use para ganhar os seus. Que Deus te use para conduzir os seus à vida eterna através de Cristo. Que Deus te use para libertar os seus das garras do inimigo nesta manhã. Talvez você está aí perdido. Talvez você não quer mais fazer. Você acomodou, mas hoje Deus te chama. Hoje Deus fala contigo nesta manhã. Aleluia. Deus hoje Ele te dá a oportunidade. Cabe a ti fazer. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. E a minha oração é o seguinte: Deus, não faça nada sem me colocar no centro da tua vontade. E a minha oração é: Deus, tantos fala, e eu creio que o Senhor ainda vai derramar um poderoso avivamento nesta nação. Deus, não deixe eu de fora, não deixe eu na beirada, não deixe eu olhando de longe, deixe eu no centro da tua vontade. E se o Senhor quiser, usa a mim. Para mim seria uma honra. É isso que nós temos nos colocar à disposição. Deus deu algo para Moisés, ele voltou para fazer. Deus coloca algo na minha e na tua mão, vamos operar para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus é um Deus poderoso e Ele desce para dar vitória, porque Ele é o grande eu sou, o Emanuel, o Deus conosco, o Emanuel, o Deus conosco. Então não importa o que está acontecendo, o Deus conosco está conosco no meio das dificuldades para nos dar vitória em nome de Jesus. Cláudio, o mar está revolto. Cláudio, as tempestades estão altas. Ei, se o mar não se abrir, o meu Deus te pega pelas mãos e você anda com Ele sobre as águas para a glória do seu nome. Deus abençoe em nome de Jesus. Já já vamos estar orando.